Valeu, garotas. Volta agora conversando com a doutora Gilmara Azevedo. Como Como vai, vai? doutora? Tudo bem? Satisfação estar aqui com o senhor Que novamente. bom, que bom. Mas não chama o senhor, não. Tá vendo, senhor? Não faço Aí não. esculhambou. Hein, Cristiane? O que a senhora acha disso? Pode não. Nada de senhora aqui. Você, Casimiro Neto. Claro. Tudo bem? Tudo maravilhoso. Bora Que falar bom. das telas, né? As telas da Vamos. vida, porque é um vício danado, né? As pessoas... Aliás, hoje eu até... Natália me abordou, não sei se falou com você também, Cristiane, sobre o tempo que a gente fica no celular. Eu fiquei impressionado, porque a Natália, nossa colega aqui, 19 horas. Ela ficou num dia, eu falei, poxa, então não saiu do celular. Quando é que você configura que é um vício mesmo, doutora? Diga aí. Vício é quando a gente começa a ter prejuízos clinicamente significativos. O que é que significa isso? Eu começo a perder qualidade de vida por conta de estar na tela. Eu estou no trabalho e eu fico o tempo todo acessando, eu não consigo parar de acessar, porque eu estou envolvida com Instagram, com WhatsApp. Quando a gente percebe que isso traz prejuízo para o sujeito, a gente já percebe que ali está instalado um vício. O que acontece, Casimiro? Nós vivemos numa sociedade contemporânea que é muito imediatista e é muito sensível. Esse vício em telas nada mais é do que a liberação de dopamina. O que é dopamina? É uma substância que dá uma sensação de bem-estar. Por exemplo, quando eu recebi um convite, liberou logo dopamina, porque eu gosto de estar aqui, eu gosto de estar falando com você, falando com o público. Sim. Então, é essa sensação que a nossa sociedade contemporânea está sempre em busca. Essa fragilidade que nós temos. Parece que a gente tem um projeto de só viver coisas boas na vida. E aí, quando a gente passa por algum infortúnio, ou passa por alguma situação que é uma situação desafiadora, a gente automaticamente quer buscar o quê? O bem-estar da dopamina. Qual é o convite hoje da vida? É você sentir. A gente passa por abertura, fechamento de ciclos, início, término de relacionamento, enfim, diversas situações desafiadoras que a gente precisa viver elas. O convite hoje, tanto que existe uma teoria que foi criada no ano 2000, chamada Teoria de Aceitação e Compromisso, que pede para a gente hoje sentir um pouco mais e não se anestesiar. Nos últimos 5 anos, a indústria farmacêutica aumentou a venda de psicotrópicos, né, de remédios para depressão e ansiedade em 30%. Sabe por quê? A gente não está mais suportando viver as coisas. A gente quer se anestesiar para não resolver. Aí a tela entra nisso aí. Exatamente. Aí a gente entra na tela, porque ali tem liberação de dopamina. Observe como cada vez mais os vídeos são mais curtos. Você entra em 15 segundos, você consegue... Tac, o tempo todo, né? TikTok. E né? observe como isso agora virou um negócio. Existe, é como se fosse uma profissão, né? Essa nova profissão que tem agora os youtubers, né? TikTok. Por quê? Porque ali existe um consumo muito alto. Existe um consumo muito alto. Agora, eu lhe pergunto o seguinte, como equilibrar? Porque, por exemplo, você usa as telas para ler Sim. jornal, para ver o Jornal da Cidade, não é? Tem tudo isso. Como equilibrar isso aí para que você não se torne tão dependente Exatamente. das telas? A gente precisa fazer um processo chamado de reprogramação comportamental. O que é que consiste nisso? Eu estou aqui, eu vou assistir o Jornal da Cidade, finalizando o Jornal da Cidade, eu vou dar uma pausa. Eu vou deixar meu celular de lado e eu vou criar outras vias de dopamina, que a princípio vai ser sem graça. Quando a gente está viciado, as coisas perdem um pouco o sentido. Por quê? Pasme em saber. As regiões do cérebro afetadas por essa dopamina são as mesmas regiões que são afetadas com substâncias psicoativas, cocaína, maconha. Então, mesmo? exatamente, são as mesmas vias mesolímbicas. Atinge o sistema das emoções. Então, as coisas começam a perder um pouco a graça, claro. Então, no início vai ser complicado você deixar o telefone lá e brincar com a criança, com o filho. Você sabia, Casimiro? É tanta informação que eu acho que precisaria de uma noite inteira. Não, mas dá tempo, vamos lá. A OAB está desenvolvendo um estudo porque está percebendo que esse vício em telas está também comprometendo a parte da relação conjugal. Sabe por quê? Porque a gente não tem mais tempo de olhar nossas esposas, nossos esposos. Concordo. Eu já vi uma vez um casal no restaurante, acho que foi no Pereira, ali na Barra, ele olhando o celular e ela pro celular. Eu fiquei impressionado o tempo todo. Eu vi quase 20 minutos os dois assim. Eu falei, meu Deus do céu, E a OAB, que é isso? sabe o que a OAB está dizendo? Que isso está impactando na quantidade de divórcio que só vem aumentando a cada dia. Porque eu não tenho mais vinculação com o outro, eu não consigo nem perceber as necessidades do outro, porque está todo mundo envolvido com as suas telas. Então, o que é que a gente precisa fazer?
Claro que hoje nós vivemos um mundo tecnológico. Tudo a gente se comunica. Eu me comuniquei com o Cris através do WhatsApp. Não tem como a gente fugir disso. Não tem como. Não tem como. Mas eu digo para você, com toda certeza, se a gente não começar a fazer esse desmame aos poucos, a gente vai entrar em colapso. Agora, doutora Gilmara, essa pausa que a senhora falou, né? Você assiste ao Jornal da Cidade, você lê o seu jornal. De quanto tempo seria essa pausa? Até você voltar à tela, porque não dá também para fugir da tela o dia todo. Não dá para fugir. A gente vai estabelecer prioridades. Eu costumo fazer com meus pacientes até uma tabela mesmo de uso do celular. Por exemplo, hoje eu atendi o dia inteiro os meus pacientes. Eu preciso estar com o celular ativado. Quando eu sair daqui, eu vou fazer outras coisas. Eu vou estar com minha família, eu vou para o aniversário agora. Então, eu vou deixar o celular de lado. Caso aconteça alguma coisa muito grave, eu tenho como resolver dentro de 1 a 2 horas e eu vou resolver. Então, a gente precisa estar sempre balanceando. O que é prioridade? Mas o que acontece, Casimiro, de interessante é que quando essa dopamina é liberada, ela atinge a parte frontal do cérebro. Essa parte frontal é que vai dizer o que é prioridade em sua vida. Só que essa parte inundada de dopamina, ela causa uma disfuncionalidade no frontal. Então, o que é prioridade, a gente se perde. Talvez a prioridade seja olhar o celular para ver se Virgínia vai voltar com o Zé Felipe do que o meu filho em casa. Eu aprendi isso outro dia. Virgínia, Zé Felipe é o filho de Leonardo. De Leonardo. De Leonardo, eu vi outro dia isso. Então, Virgínia é aquela... Foi a que foi na CPI? Na CPI, das Bets. Aliás, que foi ridículo aqui, mas é outra história. Bom, vamos lá. Então, o que acontece? Como essa parte do cérebro é inundada, a gente começa a se perder nas prioridades. Se a prioridade era chegar e dar atenção para o meu esposo, eu já vou ver como é que está a vida dos artistas. E aí eu não consigo saber o que é prioridade em minha vida. Por quê? Porque a parte do cérebro responsável por isso, ela está inundada por dopamina e desregula, é muita desregulação. Eu queria falar das crianças, né? A partir de que idade? Eu tenho 5 netos, aliás, todas crianças. Eu personalizo muito, me dando como exemplo, eu tenho 5 netos e todos adoram, claro, o celular, os pais não gostam, inclusive a minha filha, caçula, teve até uma discussão comigo recentemente, porque o meu neto caçula, que é José, eu dei o celular para ele ver um desenho rápido. E ela falou que não é para dar de maneira nenhuma, hora nenhuma. Como é que você equaliza isso? Porque as outras crianças têm acesso também. Como é que você equilibra, digamos assim, para que a criança possa ter acesso, ter um tempo determinado ou ter uma idade determinada? Como é que funciona Olha isso? só, a criança, ela está com a parte do cérebro dela toda desenvolvida lá para os 30 anos de idade, 25 anos nessa faixa. Então, assim, a gente precisa dar de forma gradual. Eu acho que zerar, não dar de forma alguma, é complicado para a sociedade que a gente vive hoje. Pois é. Hoje até as escolas fazem acesso por telas para passar conteúdos para as crianças. Então, eu acho que tirar tudo não. Mas a gente dá de forma gradativa. Por exemplo, a gente pode estabelecer uma relação de estímulo-resposta. Por exemplo, você vai se comportar e a mamãe vai te dar o celular para você ficar 15 minutinhos. Mas tem um tempo, 15 minutinhos. 15 minutinhos. E a partir de que idade? A partir de 5 anos de idade é mais indicado que a gente comece a fazer essa introdução. Se possível. Se possível. Então, assim, porque hoje não tem como. Eu poderia dizer, como cientista, que seria interessante não dar. Mas se não der para essa criança, você vai provocar uma desregulação muito maior nela, porque todos têm. Todos têm. Todos têm. Então, não tem como não tirar 100% desse celular. Agora, a gente precisa dar de forma gradativa. Por quê? Porque essa criança com excesso de celular, ela vai ser um adulto com depressão ou ansiedade. Cazé, tem uma pergunta bem interessante. Vamos lá. Aqui, desculpe me interromper, mas Elton dos Santos Pedreira, ele pergunta, tela para crianças autistas, como tirar? Eita, aí é complexo. A criança que tem autismo, muitas vezes, aquela tela que é muito demonizada pela sociedade, aquele momento que aquela criança está usando aquela tela é o momento que a mãe está indo no sanitário, que a mãe está fazendo. Sim. Então, o que é que a gente faz como psicóloga? A gente começa a introduzir novos comportamentos através da tela. Por exemplo, eu posso introduzir um comportamento da criança se concentrar mais através de um conteúdo que tem lá naquela tela, algum aplicativo que tem na tela. Eu posso, por exemplo, trazer uma espécie de novo comportamento para aquela criança, reforçar comportamentos que eu quero que ela tenha através da tela. Eu tenho sobrinhos que têm autismo, então o que é que a gente faz? Tem um comportamento que é um comportamento socialmente bacana, que é respeitar os mais velhos. A gente pode usar a tela com aplicativos que façam isso. E, ao mesmo tempo,
vai tirando esses reforçadores. A gente vai introduzindo outras atividades, como, por exemplo, bater um papo, fazer uma outra coisa. Agora, tem autistas que são não verbais. Aí já são mais complexos da gente poder introduzir outros comportamentos. Mas, de qualquer forma, a gente precisa ir, aos poucos, tirando essa tela para que a criança tenha contato com o mundo social. Porque, senão, ela fica só... Até porque tem um advento, tem um processo chamado de hiperfoco. Então, se ela está hiperfocada na tela, ela não consegue mais absorver nenhum tipo de conteúdo no externo. Agora, a gente vê as telas da vida, muitas vezes, usadas como muletas e verdadeiras babás em algumas situações. Restaurante, por exemplo, você vê crianças lá com a tela em frente, o tempo todo lá focado, enquanto os pais jantam, almoçam, enfim, confraternizam com amigos e bota a tela na frente da criança. Que tipo de efeito isso pode causar na criança? Aí já é um problema social, sabia, Casé? Porque eu quero que meu filho fique quietinho ali enquanto eu estou jantando com minha família. E aí, muito provavelmente, se tirar aquela tela, aquela criança vai dar, né, vai dar chilique. Vai dar chilique. Então, como é que a gente faz na psicoterapia? Primeiro tem uma preparação ao filho. Você não vai ficar com a tela lá, porque lá é um restaurante. Claro que vai causar desconforto, porque a criança já está viciada. A maioria das crianças estão realmente viciadas em tela. Mas a gente vai ter que saber lidar com aquele desconforto, porque senão a gente não interage nunca mais. A criança vai estar ali no mundinho dela sem me incomodar e eu aqui interagindo. E qual consequência pode ter? Porque alguns profissionais falam que não se sabe o futuro que pode acontecer com o uso dessas telas o tempo inteiro. Na sua interpretação, o que você acha disso? Nós somos seres interacionais, a gente precisa de interação para sobreviver. À medida que a minha interação é só com um objeto, com uma máquina, eu vou, aos poucos, perdendo também o meu caráter, a minha parte emocional de vinculação. Quanto menos vinculação eu tenho com o sujeito, eu sou uma pessoa mais perigosa na sociedade. Quanto mais vinculação eu tenho com as pessoas, eu sou uma pessoa mais socialmente aceita, vamos dizer assim. Então, é algo muito perigoso. Como eu falei aqui no início, a gente está indo para um colapso por conta dessas telas, porque essa necessidade de dopamina muito grande faz com que as outras coisas não tenham interesse, a minha vinculação diminuindo. O que é que acontece? Aumento de violência, você observa aí, índice de divórcio aumentando, violência contra a mulher aumentando. Claro que esse componente do vício em telas está aí a todo vapor. E faz parte também sem desse contar novo o contexto. risco de determinados aplicativos, né? O YouTube, por exemplo, tem muita coisa que não é indicado para a criança e às vezes a criança acaba assistindo a coisa que não deve, tem esse grande risco. Exatamente, né, e muitos pais também não se preocupam muito. Existem alguns aplicativos que a gente pode instalar e filtrar o que é que a criança vai assistir. Só que muitos pais também, muitas vezes, preferem nem estar a par de muito disso, porque eles precisam ter o tempo deles de respirar sem aquela criança estar incomodando, entende? A gente está com um problema social muito grande, Casemiro. Problema social muito grande. Na pandemia, esse problema se intensificou na pandemia, quando as famílias precisaram ficar juntas. E ali a gente viu que o problema se alastrou. Por quê? Porque as mães começaram a ter contato maior com os filhos. Então, justamente, esse vício em telas... Até conhecer melhor, né? Exatamente. Esse vício em telas, observe, se a gente for pegar os mapeamentos aí da Fundação Carlos Chagas, enfim, né, todos esses meios de pesquisa, a gente vai ver que se intensificou mais na pandemia. Foi aceitável porque não tinha outras formas de comunicação. Eu mesmo comecei a atender muito de forma online na pandemia. Mas a pandemia acabou. A gente precisa se reajustar, porque senão a gente vai parar onde? Não é? Existem várias pesquisas feitas na Universidade da Califórnia que diz realmente que, se a gente continuar desse jeito, já está todo mundo fadado à depressão e ansiedade. Imagine. Como é que é a sua relação com a tela? Me conta aí. Minha relação com a Você, tela é como uma relação... estudiosa do assunto, enfim, não dá para fugir, como você falou agora há pouco, tem que usar até para se comunicar, WhatsApp e tal, mas você tem também essa preocupação, você policia quem está em volta de você também sobre isso? Eu tento policiar as pessoas. Tanto que né, quando chega num ambiente que tem muitas pessoas, eu digo, gente, vamos deixar o celular de lado, porque senão a gente não consegue interagir. Eu considero, Casemiro, que eu tenho uma relação muito saudável. Eu consigo deixar lá e prestar atenção, olhar nos olhos das pessoas. Eu consigo realmente ter esse direcionamento de quanto tempo eu vou usar, o que é prioritário. Minha vida é muito planejada, é isso que nós precisamos, planejar o nosso dia. Então, dia de quinta-feira é meu dia de atendimento, dia de terça à noite é aula na faculdade. Então, nesses momentos, já vou deixando o celular de lado para poder direcionar a minha vida, senão eu vou parar só para ficar no celular.
Não tem outra coisa para fazer. A receita é o equilíbrio. Obrigado pela entrevista, tá bom? Gratidão minha. Obrigado, Tudo obrigado. de bom, viu? Muito bom isso. Obrigada. A gente serve até para que a gente se policie também, né, Cristiane? Com certeza, principalmente nesse período agora, férias escolares,